Nós vamos dar início a esta reunião do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, tendo o grande prazer de ouvirmos Dr. Éric Carneiro. Eu tenho aqui quem é Dr. Éric Carneiro. Dr. Pedro Érico Arruda Carneiro é PhD em Relações Internacionais e mestre em Economia pela Universidade de Brasília. Tem certificados de Doutrina Católica e Teologia Católica pelo New St. Thomas Institute dos Estados Unidos. Trabalha há mais de 15 anos no Ministério da Fazenda, onde atualmente é coordenador de Mercado de Capitais da Secretaria de Política Econômica. Onde atualmente é coordenador de Mercado de Capitais e da Secretaria de Política Econômica. É professor há mais de 15 anos, onde ministra disciplinas de Matemática e Financeira, Gestão de Comércio Exterior e Macroeconomia. Atualmente é professor da Unieuro e instrutor de Gestão Macroeconômica de Dívida Pública para a Escola de Administração Pública. É autor de artigos no Brasil e no exterior que tratam de diferentes temas como terrorismo islâmico, meio ambiente e mercado financeiro. Publicou 3 livros no Brasil, sendo um sobre teoria da guerra justa e 2 sobre o comércio exterior. Eu estou certo que quem gostaria muito de estar presente nesta reunião seria o professor Plínio Corrêa de Oliveira, que tanto se interessava pelo tema que vai ser tratado. E agora, Dr. Éric. Bom, boa noite. Salve Maria. Salve Maria. É uma honra e um privilégio e um desafio muito grande para mim estar essa noite aqui com vocês, diante de pessoas de uma audiência que tanto ama a igreja, né? Tanto sofre por ela, tratar um tema que é milenar para a igreja, é um tema consolidado na tradição da igreja, né? E que continua firme, mesmo que não seja tão exaltado, pelo menos desde o início do século XX. Bom, eu não sei como é que a gente começa aqui a apresentação, e já posso começar aqui. Eu vou ficar em pé, será que... Perfeito. Vamos lá, primeiro eu vou fazer uma introdução de como é que o livro nasceu, certo? O livro nasceu quando eu estava na Universidade de Cambridge, e lá me deparei com muitos professores que lidavam com guerra, terrorismo, né? Eu cheguei para um professor desse e perguntei, tem algum artigo, um livro, que trate de terrorismo islâmico na América do Sul? E nenhum professor conhecia. Aí eu decidi escrever um artigo sobre o tema. Fiz uma pesquisa que demorou 1 ano e pouco. Só encontrei um livro de um argentino, publicado nos Estados Unidos. E escrevi o artigo e publiquei nos Estados Unidos, apresentei aqui na USP. De repente, depois desse livro que tratava de terrorismo islâmico na América do Sul, eu comecei a me interessar pelo Islã em si. Será que o Islã justifica o terrorismo? Que esse é o grande debate que perdura até hoje. Estudei o Islã em si, todos os seus textos essenciais, né? Obrigado. Ao Corão, Hadith, as Siras, né? Todos os textos que formam o que era o Islã. Estudei o Islã e publiquei também um artigo exatamente sobre isso. Será que o Islã justifica o terrorismo? Né? Esse eu publiquei no Reino Unido. E a partir desse momento, eu que já era católico, sou católico de berço, e conhecia a importância da guerra justa. Falei, eu como católico de berço, eu vou aproveitar que a igreja tem uma doutrina de guerra e vou começar a fazer um relacionamento dessa teoria de guerra da igreja católica, que é milenar, né, com o Islã. E comecei a escrever na forma de artigo mesmo. Um artigo tem geralmente 15 páginas, né? Tem que ser conciso.
Só que o artigo começou a ficar 30 páginas, 45 páginas, que o tema para mim, é muito empolgante, né? Quando o artigo chegou na página 50, eu nunca tinha escrito nenhum livro na vida, publicado nenhum livro na vida, eu mandei perguntas para editores no Brasil. Vocês têm interesse nesse livro? E não apareceu ninguém durante um bom tempo, pelo menos um ano. Quando foi em janeiro de 2015, um editor, de um editor aqui de Brasília, de São Paulo, falou que tinha interesse, né? E a partir do momento saiu o livro. Foi um surgimento. Então o livro Guerra Justa surgiu, pode-se dizer, pelo interesse que eu tinha no terrorismo atual, né? Bom, Guerra Justa versus Guerra Nunca Mais. Guerra Nunca Mais é uma expressão que foi dita por Paulo VI, né, na ONU em 1965, e a partir dali todos os papas repetiram, né, com o detalhe de que o Papa Francisco ele aprofundou um pouco mais a ideia de Guerra Nunca Mais, ao dizer que a violência nunca traz a paz, né? Então, um aprofundamento da negação da guerra de Paulo VI, né? Então, essa Guerra Nunca Mais também foi um incentivo para escrever o livro. Bom, o livro tem essa estrutura aqui, né? E é uma estrutura bastante ampla. Eu estava falando aqui para o Dr. Nelson que eu não saberia se eu conseguisse falar de toda a estrutura do livro para vocês, né? O livro tem basicamente duas partes. A primeira parte é de Guerra Justa em si, desde os primórdios, né? Até desde a Bíblia, vamos dizer assim, né? Passando pelo primeiro autor católico fora da Bíblia, que é São Clemente de Alexandria, passando pelo pai da Guerra Justa, que é Santo Agostinho, até, né, os santos guerreiros. Depois, a segunda parte, esse do lado esquerdo de vocês, é a atualidade da Guerra Justa. Como é que a Guerra Justa é vista hoje, né? Pelos papas desde o século XX e pela Santa Sé. Eu me prontifiquei eu tenho aqui acho que 50 minutos, talvez eu não consiga chegar na segunda parte, mas pelo menos na primeira parte a gente vai tentar chegar. Bom, a primeira pergunta do livro é: a Igreja Católica é uma instituição pacifista? Né? Esse é o primeiro parágrafo do livro, né? Quando você ouve a palavra pacifismo, hoje em dia isso é muito alinhado com a ideia hippie, né? De paz e amor, ou um pacifismo passivo, né? A Igreja Católica não é pacifista, né? E de maneira alguma. Ela não pode ser definida como pacifista. A teoria da Guerra Justa não permite que ela seja, nessa definição, em termos de pensamento hippie, né? A Igreja Católica prega a paz de Cristo. A paz de Cristo é muito distante do que seria o pacifismo que nós ouvimos falar na televisão hoje em dia. E, como eu falei para vocês, teve um grande impulso, ou o século XX em si não é um século muito bom para a teoria da Guerra Justa, ela é silenciada, a gente vai ver, se eu chegar lá eu falo para vocês, que não existe nenhuma encíclica no século XX de nenhum papa que trate de guerra justa, né? Então, é um século que silenciou. Desde lá, né, a gente vai chegar mais no final do livro. A teoria da guerra justa, ela é muito importante no meio acadêmico não católico. Ela é muito forte. Se você for tratar de teorias de guerra, mesmo dentro da ONU, por exemplo, durante o pontificado do Bento XVI, a ONU quis implantar o R2P, né, seria responsabilidade para proteger. Os preceitos do R2P eram puro guerra justa. E eles existiram no meio do processo. Mas no meio acadêmico, a guerra justa é muito exaltada, né? Inclusive, eu falo no livro que até os inimigos exaltam, né? Como, por exemplo, Obama recebeu o prêmio Nobel e exaltou a teoria da guerra justa, né? Então, a guerra justa ela é um sucesso no meio acadêmico, apesar dos seus inúmeros inimigos, né? Bom, um detalhe importante, quando se fala de guerra justa, é a mensagem de Cristo, né? E um grande conflito no cristão é que Cristo avisou que ele vai ser perseguido,
né? Vão perseguir vocês em meu nome. Mas ele avisou também e ele deu ordem para que os cristãos não fossem se esconder. Os cristãos têm que ser a luz do mundo. Recentemente, o Papa Francisco não se lembrou dessa contradição, né? Recentemente, que eu digo, assim, uns 2 anos atrás, que ele fez a exaltação dos perseguidos católicos no Japão. O que aconteceu no Japão, que a perseguição foi severa, e os católicos resolveram se esconder, né? E o Papa Francisco elogiou essa abordagem japonesa, mas ela está em contradição com a mensagem de Cristo, né? O cristão ele pode não perseguir a cruz, ele deveria perseguir a cruz, mas ele não pode se esconder a sua fé, né? Depois que os católicos foram descobertos no Japão, era uma minoria, o que não aconteceu na Coreia do Sul, que a Coreia do Sul tem uma quantidade de católicos bem maior do que tem no Japão, que não se esconderam. Bom, inúmeras perseguições os cristãos católicos sofreram na história, né? E continuam sofrendo. Aí você tem inúmeras, né? Eu cito boa parte delas no livro: perseguição romana, perseguição islâmica, que perdura até hoje, né? Perseguição japonesa, perseguição coreana, Revolução Francesa, Reforma Protestante, perseguição turca, Guerra Cristera no México, perseguição comunista, né? A Guerra Civil Espanhola, o anticatolicismo americano, né? Nazismo, perseguição chinesa e a perseguição do relativismo cultural que nós estamos sofrendo hoje, junto da perseguição islâmica. Na história, a Igreja justificou inúmeras guerras, né? Não é o caso do século XX, que a gente tem uma abordagem tanto de Bento XV como de Pio XII silenciosa em relação à guerra. E tem essa eterna sedução do apaziguar, né? A sedução do apaziguamento, que é uma coisa mais comum também a Igreja ter a partir do século XX. Bom, essa parte do 2º capítulo, eu acho que para vocês não é tão importante, porque vocês já devem saber da importância da tradição da Igreja, né? Da tradição para a Igreja Católica, a importância da Santa Sé, o que é a Santa Sé. Então, eu uso o 2º capítulo para explicar para pessoas que não têm conhecimento, ou mesmo um protestante que lê o livro, né? Que, na verdade, o livro ia se chamar Guerra Justa Católica, e o meu editor mandou tirar o católico, né? Porque ele queria atrair um público maior, né? Daí, o 2º capítulo ficou mais importante, porque como eles não entendem um pouco, não entendem como a Igreja trata a tradição, ou o que é a Santa Sé, o 2º capítulo se tornou relevante para o livro. Para vocês já não tem tanta importância, eu vou passar para frente aqui, só para citar que a ideia de guerra justa está no Catecismo da Igreja, né? Os preceitos não são todos os preceitos que estão lá, né? Até eu questiono um pouco a abordagem, porque no final eles trazem uma citação de Isaías 4, acho que é 4:4, que dá uma ideia equivocada de paz, né? Que como se fosse possível alcançar a paz na terra. Não diz isso, mas dá uma ideia que isso não está de acordo com a teoria da guerra justa, né? Mas a guerra justa está, assim como a pena de morte está no Catecismo da Igreja também, os preceitos da guerra justa. Para explicar o que é a Santa Sé, a Igreja Católica é um Estado, né? O Papa é chefe de Estado, para vocês acho que não tem tanta relevância. Bom, a moralidade das guerras na Bíblia. Como é que a Bíblia traz... como é que os acadêmicos discutem a Bíblia? Porque se um acadêmico vai falar de guerra justa, ele tem que, pelo menos, mencionar uns 3 versículos da Bíblia. E é isso que eles fazem. 3, no máximo. Certo? Uma das qualidades do livro que eu acho é que eu não conheço nenhum livro que tenha tanta citação bíblica como o meu, nesse assunto de guerra justa, né? Aqui só para lembrar que eu tenho que tratar a Bíblia tanto do Antigo como o Novo Testamento, porque Cristo lembrou que estava apenas completando, né? Ele não tirava nenhum ponto de ir do Antigo Testamento. Eu tenho que mencionar também o Antigo Testamento, mas como os livros de guerra justa baseiam sempre no cristianismo, né, a partir do Novo Testamento, esse capítulo é mais centrado
no Novo Testamento. Bom, a passagem da Bíblia mais citada, nunca deixada de citar, é o de a outra face. Sempre. Certo? Inclusive, foi motivo do debate entre São Francisco de Assis e o sultão do Egito. Né? Que ele disse exatamente isso para São Francisco de Assis. Mas a sua religião não manda dar a outra face, né? No que São Francisco respondeu com a outra passagem da Bíblia, falando se os seus olhos fazem você pecar, arranque-os. Né? E argumentando que os muçulmanos estavam tentando tirar a igreja dos cristãos, então eles teriam que ser arrancados também. Então a argumentação de São Francisco foi nesse sentido. Mas o mais comum é responder com o próprio comportamento de Cristo. Né? Cristo, quando foi esbofeteado por um soldado, ele não deu a outra face. Ele disse, por que você está fazendo assim se eu não falei nada de errado? Né? E há outras ocasiões em que Cristo foi ameaçado de morte e ele não deu outra face, ele não ficou para apanhar, né, se esquivou daquela situação, porque não chegou a hora dele. Então, o mais comum é teólogos santos reafirmarem essa questão da outra face com outras menções da Bíblia, especialmente a passagem no qual Cristo não dá outra face, né? Explicando que é uma questão de circunstância, é uma questão do reino de Deus, né? Que essa passagem tem que ser tratada. Outra passagem muito comum, geralmente os acadêmicos só citam essa da outra face e pulam para Romanos 13, que é quando vai se falar que os cristãos têm que respeitar a autoridade secular. Então essas duas passagens que são as mais comuns em qualquer livro de guerra justa no Brasil e no exterior. É de outra face e Romanos 13. Uma outra passagem muito comum, mas não é tão citada, é essa passagem da quem pela espada fere, com a espada será ferido. Né? Então essa também é uma passagem que durante os séculos os santos e teólogos tiveram que responder, né, a esse pacifismo, possível pacifismo que a passagem traria. Né? A mais comum para responder isso é que quando Cristo falou isso em reação à ação de São Pedro agiu sem autoridade. Né? Um dos princípios da guerra justa é que eu preciso de uma autoridade para justificar a guerra. Né? Então ele agiu sem autoridade, se impôs ao caminho de Cristo. Né? E, além disso, você tem que ver que o próprio Cristo falou que se eu quisesse eu chamaria minhas 12 legiões de anjo. Então não é uma abordagem pacifista. Se eu quiser eu faço isso. Era uma questão do reino de Deus que teria que seguir seu caminho. E a outra coisa é que a espada, como se sabe historicamente que nem todos que usam a espada morrem pela espada, né? É a ideia de que a espada tem que ser entendida como um meio figurativo. A espada de Deus é o julgamento divino, que seria a espada. Outra, obviamente, que você tem que tratar do 5º mandamento, né, que fala de não matarás. Aí você tem um tratamento mais amplo da Bíblia, né, que a Bíblia vai tratar desse mandamento, né, e sempre lembrando que é a questão de você não pode matar um inocente. Né? Então, várias passagens da Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, que lembram que é uma questão de você não pode matar, trazer o sangue do homem do homem inocente. Né? E o próprio catecismo reconhece isso. E a gente sabe no Antigo Testamento que todos os profetas e líderes cristãos, líderes da igreja, né? Abraão, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Elias e outros profetas, né? Mataram e mandaram matar muita gente. Isso é um fato. Né? A principal passagem do Velho Testamento, que quando se trata de guerra, é justamente Deuteronômio 20, né? No qual Deus vai separar 7 povos para eles serem exterminados. Né? Os heteus, gesseus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus e também tem os Amaleque, que impediram, trouxeram problemas no caminho do povo de Israel para a terra prometida. Esses povos Deus selecionou para serem exterminados, nem bicho, nem criança, nem nada. Né? Uma coisa que eu falo para os meus
amigos leigos, quando eu vou explicar esse livro, é que você só pode entender essa passagem se você entender a fé. Se você não entender a fé, ou o caminho de Deus, você não pode entender essa passagem. É a mesma coisa da Inquisição. Se eu não entendo a importância da fé, da alma humana, de levar o homem para o céu, eu não consigo entender a Inquisição, nem as cruzadas. Eu preciso partir desse princípio de que eu preciso me inserir naquele contexto religioso, no contexto social, uma coisa que fala muito bem 16 quando trata esse tema. Que Deus vai acompanhando o seu povo no caminho, né? E você tem que entender também quem eram esses povos, quais eram os deuses pagãos que eles traziam, que deuses eram esses que ofenderiam a Deus, né, do povo de Israel. A questão de amar os inimigos está em toda a Bíblia, tanto no Novo como no Velho Testamento. Aquele artigo que eu mencionei sobre terrorismo islâmico, ele tem uma seção que trata disso, que amar os inimigos não está no Islã. Certo? Não faz parte do Islã. Então, quando as pessoas falam, os acadêmicos falam que eu tenho que unir o cristão com o muçulmano pelo amor a Deus, eu não posso, porque o Deus é muito diferente no tratamento da outra religião entre os dois. Né? Não tem como. Aí, uma boa parte do meu artigo é questionando essa abordagem acadêmica, né? Que eles tentam forçar uma ideia de que o Islã pode ser amigo ou respeitar o infiel, como eles chamam. Bom, outras passagens, né, também é interessante que a profissão do soldado é muito respeitada na Bíblia. Né? Inclusive, nós rezamos toda a missa aquela frase do soldado, né? Não existe fé maior em Israel do que um soldado que se aproxima de Cristo. Né? Há bastante soldados na Bíblia que são exaltados, né? Que são cristãos. Não há nenhuma condenação a um soldado na Bíblia. Você não vai encontrar esse tipo de discriminação contra um militar. O interessante é que também tem um pouco de serviço secreto na Bíblia. Né? Vocês vão perceber em algumas passagens aqui que eu menciono, que Cristo fala para o seu discípulo, você vai lá, você vai encontrar um homem assim e você vai falar tal coisa. Né? E outra passagem que ele fala, quem sou eu? Né? E ele é identificado e ele reprime, não digam isso para ninguém. Né? Então tem uma abordagem também, que uma pessoa que trabalha no serviço secreto pode se ver aí. Né? Tem um famoso católico inglês que tem muitos livros de guerra, talvez vocês conheçam, chamado John Keegan, que ele escreveu também um livro sobre espiões. A primeira frase que ele diz é essa: eu tentei me infiltrar, ficar amigo de espiões, mas não dá certo. Né? Você nunca sabe o que ele está falando, né? Nunca. Então ele desistiu. Ele, em vez de fazer um trabalho de campo, ele fez só de estudo mesmo. Né? Bom, agora vem a quarta parte, que para mim é o coração do livro, né? Que é a guerra justa para os santos, doutores e teólogos da igreja. Bom, uma boa parte dos textos dos livros acadêmicos tenta dizer que a igreja se tornou pró-guerra depois que conseguiu o apoio de Constantino. Né? Isso não é verdade nos textos cristãos. Você não consegue justificar isso. Os cristãos eram a favor da autoridade secular, do poder da espada secular, né, e do soldado militar muito antes de Constantino. Você não consegue ver essa passagem, né, que é muito comum ver de críticos da guerra justa. Né? Foi o Constantino que vocês conseguiram o apoio do Estado e passaram a defender guerra. Se você for estudar o tema, você não vai conseguir justificativo para isso. Não tem justificativo para isso. Você não consegue defender essa análise. Na primeira evidência bíblica, não bíblica, é uma carta de São Clemente de Alexandria, que ele vai dizer o seguinte, que os cristãos têm que se comportar como se fossem soldados, com disciplina e respeito à hierarquia. Então você tem já uma relação entre o cristão e o ser soldado, né?
Aqui eu lembro uma passagem do Dr. Plínio, né, que dizia também que o cristão nasce um soldado, né? Foi até mencionado pelo bispo Schneider recentemente, né? Que o cristão nasce um soldado. Ele é um guerreiro tanto contra os seus pecados, né, como em defesa do cristianismo publicamente, né? Então, São Clemente de Alexandria já viu essa semelhança, ou pelo menos pediu que o cristão agisse dessa maneira. O São Justino de Marte também é muito lembrado, também, ele foi um dos primeiros a falar. E o ponto dele é que os cristãos deveriam respeitar a autoridade secular da igreja, né? E já relembrando a passagem Romanos 3 de São Paulo. Um fato interessante, se eu já ouvi falar dessa Legio Fugimata, que era uma legião romana que foi combater os pagãos alemães, né? E eles estavam levando uma surra total lá em terras germânicas. E os cristãos falam que eles foram salvos, porque os soldados falaram que eles foram salvos porque os católicos se ajoelharam e pediram por chuva, para impedir o avanço da tropa inimiga, né? E aí, essa questão, o que os historiadores comprovam é que tinha católico na Legio Fugimata, né? E que choveu. É a comprovação histórica que ele tem. Se foram porque os cristãos rezaram, ou se foi porque os pagãos rezaram pelo Marco Aurélio, imperador, é outra questão. Mas os historiadores provam que teve essa Legio Fugimata, né? E que choveu naquele dia. E é bem interessante que é um assunto bastante mencionado. O Tertuliano é o primeiro escritor cristão pacifista, né? Tertuliano tem uma história bastante confusa na igreja, né? Ele entrou, estudou crítico, fundou a sua própria seita, saiu, né? E durante esse período, uma das partes da vida dele, ele defendeu que os cristãos não deveriam pegar em arma de jeito nenhum. Que é uma coisa geralmente mencionada para bispos, né? Padres e bispos não podem pegar em armas, mas ele ampliou para todos os cristãos, né? Ele é considerado o primeiro pacifista teólogo da igreja. Orígenes também foi outro pacifista, né? O que defendia que os cristãos devem apenas orar e não fazer guerra, né? Mas ele foi o primeiro teólogo a trazer a expressão guerra justa, e trazendo na ideia de que se faz guerra justa em vingança a um mal feito, né? É o primeiro que trouxe essa expressão, né? Um fato muito comum e que deve ser lembrado é que muitos soldados romanos, cristãos, são mártires, né? Muitos na igreja, né? Então você tem a presença cristã dentro do exército romano, né? E muitas histórias, eu toco em alguns no meu livro, que são mártires da igreja, né? São Basílio de Cesaré já vai falar um pouco de se um católico, se um cristão mata durante a guerra, se isso aquilo é pecado, né? Um debate também que tem a igreja há muito tempo, né? E sempre em favor de que não é pecado matar durante uma guerra, especialmente uma guerra justa, e que o soldado deve seguir ordens hierárquicas, né? Também muito falado por Santo Atanásio. Santo Ambrósio ele traz um axioma que ficou durante séculos como axioma da guerra justa, né? Essa ideia que eu não posso deixar que um amigo meu, um amigo de fé, ou um amigo mesmo, sofra alguma injustiça, né? Esse foi um axioma que por muitos anos, virou axioma da guerra justa, né? Aquele que não ajuda o amigo, que não vinga o amigo, ele é cúmplice do ato, né, maligno. E nós chegamos então ao pai da guerra justa, né, Santo Agostinho, que por engraçado é que ele não escreveu nenhum livro específico sobre guerra justa, né? Você tem que pegar partes das cartas dele, dos dois livros, o livro Cidade de Deus dele, né? E cartas para identificar qual é a teoria de Santo Agostinho, né? E é bem clara no que seria uma guerra justa, né? Uma guerra justa é uma reação ao mal feito. Então, na verdade, é uma guerra em reação um sofrimento, né?
A guerra justa é como se fosse um pai repreendendo o filho. Tem uma expressão benigna, asperitas, né? Que eu vou educar. É uma questão de educar, trazer a verdade, trazer o bem por meio da força. A guerra justa é uma necessidade. É um ato de amor e misericórdia para com o inimigo. Isso é muito forte, né? Está plenamente em Santo Agostinho. E algo feito para se alcançar a paz. Muitos padres hoje não entendem isso. Ou não leem Santo Agostinho, não entendem essa visão de guerra tão tradicional da igreja. E alguma frase dele aqui, né? A providência que se vale do flagelo da guerra para corrigir e pulverizar a corrupção humana e atormentando com semelhantes aflições almas justas e meritórias. Faz com que, depois da prova, passe a melhor destino as retém na terra para outros desígnios. Quer dizer, mesmo na guerra, Santo Agostinho reconhece que os justos vão sofrer a guerra. Vão morrer, vão ter fome, vão perder sua família, vão perder suas vidas, né? Vão perder seus bens. Mas, né, é melhor fazer a guerra para o desígnio melhor da vida ou do mundo, né? Por isso, quando o Papa Francisco fala que a violência nunca traz a paz, você pode mostrar inúmeras guerras que tornaram o mundo melhor, né? Posteriormente as guerras. Os males, para Santo Agostinho, os males reais em guerra são o amor pela violência, a crueldade vingativa, a inimidade feroz e implacável, a existência selvagem, a ambição de poder, coisas dessa natureza. Geralmente é para punir essas coisas que é necessário aplicar força para infligir o castigo, que em obediência a Deus ou alguma autoridade legal fazem bons homens empreender guerra. Então ele vai falar aqui em obediência a Deus ou autoridade legal, porque essas são duas possibilidades de guerra no Antigo Testamento. Você faz o que Deus mandou ou autoridade legal. Tem que definir, tem essas duas coisas na Bíblia. E ele lembra. Depois Santo Agostinho, do Papa Gregório o Grande, né? O imperador Carlos Magno, que são os mais relevantes para o assunto, né? Tanto um como o outro ressaltaram que o Estado precisava ser cristão, defender um Estado cristão. Então, hoje, as pessoas, como os católicos, defendem um Estado leigo, né? Não está em acordo com muitos santos da Igreja nessa defesa. Bom, nasce o Islã, né? Por volta do século VII, né? Nasce um inimigo da Igreja desde sempre, né? O Islã é o velho inimigo dos cristãos, desde o seu nascimento, né? Uma coisa que eu falo no livro que é interessante, que você vê o tanto de santos e doutores da Igreja que são de terras islâmicas atualmente, né? São Atanásio, Santo Efrem, São Cirilo, São Gregório, São Basílio, o próprio Santo Agostinho, São Cirilo de Alexandria e São João Damasceno. São João Damasceno é o primeiro teólogo escolástico, né, renomado, e ele conheceu o Islã muito de perto, viu o Islã nasceu, trabalhou para um califa, né? E ele no livro dele, ele descreve o islamismo como se fosse uma pessoa que tem muito conhecimento do Islã, que ele leu bastante aquilo, né? E ele condena completamente tanto as doutrinas islâmicas como o próprio Maomé. Ele é bem duro, recomendo essa passagem do livro dele, que ele esclarece como é que é o nascimento do Islã, esclarece quem é Maomé, esclarece algumas doutrinas que o Islã usa. Por exemplo, o Islã critica a Trindade, né? O Islã critica a Eucaristia. Acho que nós estamos comendo Deus ao fazer a Eucaristia, né? Eles acham que a Nossa Senhora faz parte da Trindade, né? Todos esses conceitos do Islã, que muita gente não sabe, né? É muito comum hoje em dia assim, mas Jesus Cristo também está no Alcorão, mas as pessoas têm que entender que aí é outro Jesus Cristo, né? O Jesus Cristo do Alcorão, ele não foi crucificado, né? O Jesus Cristo do Alcorão não pregou o reino de Deus, ele não é Deus, ele não é filho de Deus, né? O Jesus Cristo do Alcorão, ele anuncia Maomé, né? Esse é o que faz Jesus Cristo ao Corão. Então tem um filme, por exemplo, que foi Os Mártires Argelinos,
que agora não estou lembrando o nome do filme, mas eles foram martirizados pelos muçulmanos. Em uma passagem do filme, quando chegam os terroristas no convento, o líder do convento ele fala justamente isso, mas Cristo também está no Islã, tentando que os terroristas não invadissem o convento. E não deu certo, né? Eles foram martirizados. Né? Talvez, não sei se o padre sabe que o Cristo não é esse. Nem Nossa Senhora é a mesma. Nossa Senhora no Islã, ela era cunhada de Moisés, né? Nem temporalmente, nem a mesma pessoa. Certo? Assim vale para Moisés, Noé, todos estão no Alcorão. Moisés, Noé, Davi, Salomão. Certo? São Tomás de Aquino foi muito... São Tomás de Aquino seria banido da internet hoje, né? Ou mesmo talvez da igreja, né? As palavras de São Tomás de Aquino contra o Islã são fortíssimas. Fortíssimas. Não é possível ter palavras mais fortes do que essa, né? Maomé, para ele, é simplesmente um bandido, um tirano, que usa o prazer carnal para atrair brutos. Basicamente isso. Certo? E ele tem 2 livros. Um é só sobre o Islã, né? Que ele estava respondendo a um pedido, né? De um cristão que queria saber como é que ele responderia essas questões doutrinárias do Islã, né? Trindade, Eucaristia, né? E é muito bom porque ele é bem direto, como é comum a São Tomás de Aquino, né? Ele responde com poucas palavras, né? No livro eu trago essa passagem Summa contra Gentis e um pouco esse outro trabalho dele, da Rationibus Fidei contra Sarracenos, né? Mais recentemente nós temos um escritor inglês, Hilaire Belloc, ele é mais conhecido pela sua doutrina econômica para o catolicismo, né? Conhecido como distributismo, né? Mas é muito conhecido como ser um fervoroso católico. Ele foi parlamentar britânico, né? E ao perguntarem para ele na eleição, perguntaram para ele se o catolicismo dele não ia atrapalhar ele a trabalhar como parlamentar, ele simplesmente respondeu: se você não vota em mim, porque eu sou católico, não vote não quero seu voto, né? E pela sua firmeza, ele é muito firme, seus livros são muito diretos, né? Ele não tem a grandeza de um Chesterton na escrita, na beleza da literatura, mas ele é muito mais direto, né? E os dois são conhecidos pela doutrina econômica que eles trouxeram, né? Baseado na Rerum Novarum. Mas ele também é conhecido pela sua previsão do domínio do Islã na Europa, né? Semana passada o Papa Francisco disse que não se podia mais dizer que a Europa era cristã, né? Que a fé, uma coisa que há uns 5 anos atrás, quando eu estava lá em Cambridge, eu ouvi do líder da igreja anglicana, né? Então, estou ouvindo agora do meu Papa falar isso, né? Uma coisa que o Belloc ele diz muito isso, né? Que a Europa é a fé e a fé é a Europa, né? A fé católica. E nós estamos perdendo isso, uma coisa que ele previu, que um dos grandes inimigos seria certamente o levantamento possível, o levantamento do Islã. Porque na época dele o Islã estava silenciado pelo poder ocidental das armas, né? Então ele é muito citado porque ele teve essa previsão, né? Da Europa perdendo a fé. Mais recentemente tem um padre Sami Camil, que foi assessor do Papa Francisco, que foi demitido ano passado, que ele dizia claramente nas suas entrevistas, nos seus livros, é um padre egípcio, né, que o Islã é terrorismo. Eu não posso distinguir o Islã do terrorismo, né? Mas ele não está mais no Vaticano, né? Bom, aqui eu vou falar um pouco de cruzadas. Eu falo no meu livro que as cruzadas são um assunto tão amplo, né? Eu não sei mais quanto tempo eu tenho aqui, né? Mas é um assunto tão amplo que você tende a escrever um livro só para aquilo, né? E é um assunto muito bonito de você ler, de você estudar. São tantos personagens fantásticos na história das cruzadas, né? Que é muito atraente o assunto. Foi uma parte muito difícil de eu escrever, porque me manteve estimulado a ler cada vez mais os livros
sobre o assunto, né? Mas uma coisa que eu gosto de lembrar para os leigos, né, é que as cruzadas, elas foram uma guerra defensiva, né? Ser uma guerra defensiva, você já está dando a primeira característica de guerra justa, né? Então, eu vou mostrar vários fatos de sofrimento da Europa cristã, da Europa católica, né, muito antes de 1095, que é o ano conhecido nos livros didáticos como o ano que iniciou as cruzadas, né? Então você vê que tem já a entrada dos muçulmanos na Espanha, né, em 711, né? Em 846 eles atacam Roma e profanam os túmulos de São Pedro e São Paulo, né? Quer dizer, nós estamos falando aqui de mais de 200 anos antes das cruzadas, né? O Papa Leão IV conclamou exércitos francos em 853 para lutar contra os muçulmanos. O Papa João VIII meteu indulgências para quem defendesse a igreja contra os piratas muçulmanos. O Papa João X liderou um exército, pessoalmente, contra os muçulmanos em 1915, né? Em 1009, quer dizer, quase 90 anos antes das cruzadas, o califa do Egito mandou destruir a igreja de São Sepulcro, né? Em 1065, tem um grande fato que comoveu a Europa, que foi uma grande morte de peregrinos a Jerusalém, né? Hoje em dia seria um fato noticiado imediatamente, né? Mas foi um fato que demorou a chegar na Europa, que abalou muito a Europa, essa grande morte dos peregrinos que iam a Jerusalém por muçulmanos. O que são as cruzadas, né? Boa parte dos papas hoje não tocam no assunto, né? A cruzada virou um nome feio, né? Eu me lembro quando foi apresentado meu primeiro artigo sobre terrorismo, das pessoas que estavam falando no Congresso lembrou uma passagem de George Bush para atacar o Iraque, né, chamando os guerreiros de cruzados, né? E aquilo ali foi um drama nos Estados Unidos, ele usar a expressão cruzados para o ataque ao Iraque, né? Então, a palavra cruzadas, ela tem um peso, né? E os papas fogem completamente do assunto, como a Inquisição também, né? É o mesmo sentido, né? Foram guerra justa, né? As cruzadas foram defensivas, né? Que é uma das características da guerra justa, né? As cruzadas foram por um ataque injusto por parte do inimigo, né? As cruzadas foram feitas com base na autoridade, né? Seguiram ordens do Papa ou de reis, né? Tem bastante características de ser uma guerra justa. O grande papa do preconceito contra as cruzadas é esse autor inglês chamado Stephen Russell, que ele disse que os cruzados eram um pessoal esfarrapado, maluco, que foi lá para Jerusalém tentar dominar a terra de lá, né? Ele é o grande iniciador do preconceito contra os cruzados. Não é engraçado que ele é inglês e o grande cruzado, na minha opinião, é Ricardo Coração de Leão, né? Em termos de militar. E, inclusive, tem uma estátua dele no Parlamento Britânico, né? Bom, as cruzadas, para começar essa conversa, eram muito árduas, desorientadoras, aterradoras, perigosas, muito caras, né? Precisava de entusiasmo contínuo, né? Então é difícil você explicar alguém sair da Europa, vender sua terra, vender seus bens ou dar seus bens para a igreja para enfrentar o inimigo a pé ou a cavalo, né? E depois ter que voltar, né? Então é difícil você explicar isso pela mente moderna, materialista moderna, né? Para minha opinião, o grande papa das cruzadas, o cara que mais conhece, que mais me ensinou sobre cruzadas, São Jonathan Wiley Smith, acho que ele morreu ano passado, ela é de Cambridge, né? As cruzadas definem simplesmente que foram guerras de peregrinos em penitências, direcionadas não apenas para a Palestina e não apenas contra muçulmanos, né? O caráter religioso é fundamental para definir as cruzadas. Se você não entende a fé, a importância da defesa da fé e da terra de Cristo, você não vai entender as cruzadas. Certo? Isso é o que ele explica muito claramente, né? Era um fator primordial a fé em Cristo. Mas quando começaram as cruzadas, os livros geralmente falam em 1095. Né? Eu já mostrei para vocês os vários fatos que aconteceram muito antes, em 1095. Né? Esse Papa Gregório VIII já conclamou, sétimo, né? Conclamou que a Europa avançasse contra
os muçulmanos, né, que estavam avançando nas terras cristãs do Oriente Médio. Né? Interessante esse debate entre o Saladino e o Ricardo Coração de Leão. Os livros dos colégios em dia elogiam muito Saladino, né? Filmes, como se fosse um líder militar honesto, fosse um líder que seguisse as leis ocidentais de guerra. Não é uma coisa que esse John Keegan, como eu tenho para vocês, né? John Keegan, que é muito especialista em guerra, fala muito que o modelo de guerra ocidental ele é muito diferente do modelo de guerra do Oriente Médio ou da Rússia, por exemplo. O modelo de guerra ocidental é esse face-to-face, cara a cara. Né? Marca o dia, marca a hora, vai para o terreno, vai para a guerra. O modelo de guerra do Oriente ele é muito diferente, seja no Islã ou chega nos antigos guerreiros russos. Né? Mongóis, de invasão, destruição e volta, invasão, destruição e volta. Não tem esse face-to-face. Né? Mas os livros parecem contar que o Saladino era um cara de guerra ocidental, né? Justo, marcava a hora e não fazia nada com o inimigo se o conquistasse. Não tem nada a ver com a história. Ele matou, invadiu e perdeu guerras para o Ricardo Coração de Leão. O Ricardo Coração de Leão não perdeu nenhuma guerra para Saladino, e Saladino, em fuga, destruiu cidades cristãs. Mas se vocês não vão encontrar nos livros. Né? Inúmeros santos defenderam as cruzadas, aí é inúmeros mesmo. Né? São Francisco de Assis participou da Quinta Cruzada, né? Foi para a guerra, foi para o fonte de batalha. Né? São Tomás de Aquino, São Bernardo Claraval, tem um rei São Luís IX que morreu numa cruzada. Né? Quando as cruzadas acabaram, mas ficou um tempo difícil, talvez seja na última cruzada do rei São Luís, mas alguns dizem que foi com a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, já no século XV, né? Ou na conquista de Malta, por Napoleão. Né? É debatido. Bom, interessante aqui é um pouco da visão canônica de guerra justa. Né? Um pouco do livro também traz isso. O Graciano, ele leu Santo Agostinho e descreveu ponto a ponto o que seria uma guerra justa. Né? Então, soldados e guerras podem ser pacificadores, não é pecado ser militar. Guerra justa é quando, por declaração formal, se busca recuperar o que tem sido roubado, repelir o ataque do inimigo. Ação militar pode ser de qualquer forma, pode ser abertamente, pode ser por emboscada. Né? Aquela frase de Santo Ambrósio que eu mencionei para vocês. É pleno de justiça quem defende sua pátria dos bárbaros, aquele que usa espada e é punido por ela, é aquele que não tem autoridade para usar, lembrando aquela passagem da Bíblia. Bispos não podem ocupar posições militares, né? Aquele que morre em batalha contra infiéis tem valor e merece entrar no reino de Deus, mas nem fala que vai entrar, né? Os inimigos da igreja devem ser reprimidos mesmo que seja por meio da guerra. Bom, se você olhar os canonistas da história da Bíblia, a teoria da guerra justa permaneceu firme e permanece até hoje, né? Em termos de preceitos. Né? O Papa Inocêncio IV é interessante, assim como Francisco de Vitória, para que essa guerra não pode ser feita para conversão. Né? Eu não posso fazer guerra contra muçulmanos para convertê-los. Isso aí é uma posição bem antiga também da igreja. Né? Bom, São Tomás escreveu sobre guerra várias vezes no seu livro. Eu só queria saber quanto tempo eu tenho aqui. Será que você tem? Oi? É mesmo? 6? Tá bom. Eu não vou chegar no capítulo 5. Mas vamos lá. Eu vou dar uma adiantada então aqui. Eu falo no livro de dois dos inúmeros santos guerreiros, né? Para mim, a mais brilhante é a Santa Joana d'Arc, né? Ela realmente não tem precedentes, né? São João Capistrano, que é conhecido como santo soldado, né? E até pouco tempo a igreja tocava os sinos turcos, né? Em lembrança à guerra que ele lutou na Sérvia. 2 escritores famosos defenderam guerra justa nos seus principais livros, né? Miguel de Cervantes falou e deu os preceitos de guerra justa no livro Don Quixote. Todos os preceitos estão lá. Dante Alighieri também, né, condenou Maomé como herético no seu livro de Divina Comédia. Né?
São Alberto Bellarmino, que é um jesuíta, também falou muito sobre guerra justa, né, que é muito pouco citado pelos livros acadêmicos, esse santo, né, e ele colocou a diferença entre a guerra justa e a guerra injusta, né, que a guerra injusta é oposta à boa paz, quer dizer, a guerra justa ela vai trazer a paz, né, e a guerra injusta não, né. Uma coisa interessante é Lutero, né. Lutero ele é muito atacado tanto por São Alberto Bellarmino como por Francisco de Vitória na sua posição sobre guerra, né? O Lutero, a princípio, ele condenou qualquer tipo de guerra, né? Mas defendeu a guerra contra o Papa e terras do Papa, né? Quando o avanço dos turcos otomanos na Alemanha, aí ele já defendeu a guerra, né? Então, a posição de Lutero ele mudou com o tempo e o São Alberto Bellarmino ele lembra disso, né? Essa mudança do Lutero, né, que era para ter guerra só contra os territórios papais e o próprio Papa, né, mas com os turcos otomanos, não. Com o avanço dos turcos otomanos na Alemanha, ele já passou a ter uma posição diferente. Bom, eu ia para o capítulo 5, mas eu acho que eu não tenho mais tempo, né? Quem sabe a gente vê aqui outra vez. Obrigado.